Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos aí no nosso estudo do Apocalipse e eu quero só lembrar uma coisinha que eu já havia dito um pouco antes, no nosso vídeo anterior, que os nossos devocionais sobre esse livro serão bem rápidos. Então é algo bem tranquilo, nada de profundidade, algo bem superficial, para que a gente possa apenas ter um entendimento nesses dias. E hoje nós iremos ali para o capítulo 2, se você quiser fazer o acompanhamento comigo. O capítulo 2 ele trata das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. O que acontecia? João, ele era pastor na igreja de Éfeso, só que por volta do ano 90, aproximadamente 80 e poucos, Domiciano, que era um imperador, ele assume aquele império romano e ele então envia João preso para a ilha de Patmos. E naquela ilha, João trabalhando, ele tem a revelação. Então ele foi levado, exilado para essa ilha e ele então tem uma revelação do Espírito Santo, como nós falamos antes. Ele foi pego em espírito, ele tem um arrebatamento de sentidos e ele tem essa visão para enviar às 7 igrejas, ok? E o simbolismo disso é muito significativo para nós, porque representa toda a história da igreja até os dias de hoje, que nós estamos prestes ao arrebatamento da igreja. Nessas cartas tem elogio, reprovação, conselho e também promessa de Deus. Nós vamos falar então sobre essa igreja. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, era uma região muito especial ali na Ásia Ocidental, possuía belos portos naquela cidade, uma cidade muito rica, e também nessa cidade estavam ali muitos templos, o templo de Diana, Artemis, que era a deusa da fertilidade. Então essa igreja foi estabelecida diante de todo essa religiosidade grega que existia naquele local. E nós vamos falar então sobre a igreja de Éfeso, que ficava ali na Ásia Ocidental, tinha um porto geograficamente desejável, admirável, possuía muita riqueza essa cidade. Lembrando que nessa cidade também tinha ali os templos dos deuses gregos, principalmente a deusa Diana e também a deusa Artemis. E ali era o local onde a concentração da adoração a esses deuses era muito forte. Timóteo, nesse período que João escreve a carta, ele era o pastor dessa igreja, segundo alguns estudiosos. O elogio que está nessa carta a essa igreja é muito importante nós frisarmos. Era um povo zeloso, muito trabalhador, muito leal às doutrinas e eles não se entregavam às obras dos nicolaítas. Eram uns cristãos que naquele período eles queriam misturar tanto o santo quanto o profano. Qual é a reprovação dessa igreja? Eles abandonaram o primeiro amor. Então é importante nós entendermos que quando nós também nos esfriamos, abandonamos aquele primeiro amor, de alguma forma nós somos repreendidos pelo Senhor. Qual é o conselho para essa igreja? Lembra depois de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Você lembra quando você era apaixonado por Jesus, que você acreditava em tudo e tudo que pediam para você fazer, você fazia? Hoje você tem uma agenda, né? E às vezes essa agenda que você tem, o reino de Deus nunca está em primeiro lugar. E essa igreja, Éfeso, representa do período 31, do início da igreja ali, depois que Jesus ele morre e ele é levado aos céus, até o ano 100, aproximadamente, ok? Vamos para a segunda igreja agora, a igreja de Esmirna. Esmirna significa cheio suave. Na região de Esmirna, aproximadamente 20 quilômetros de Éfeso, ali se cultivava muita mirra, era uma planta aromática de um perfume suave. Os elogios dessa igreja de Esmirna é muito importante. Vamos lá, porque Policarpo era o pastor, segundo os estudiosos dessa igreja de Esmirna, e ali no versículo 9 do capítulo 2 diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Porque era uma igreja que não era como a igreja de Éfeso, né, financeiramente falando, mas havia uma riqueza interior. Não há reprovação para essa igreja, de forma alguma. Então a igreja de Esmirna, ela foi do ano 100 ao ano 300. Vamos para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo.
Pérgamo significa cidadela. Ela estava situada num cume de uma montanha. Olha só que coisa interessante. Pérgamo foi o local onde o primeiro imperador, homem vivo, recebeu adoração. Então ali havia realmente um trono de Satanás, conforme é falado no capítulo 2 e no verso 13 em diante, né? Que ali havia um elogio, que conserva o meu nome, não negaste a minha fé. Qual é a reprovação dessa igreja? Tenho contra ti algumas coisas que tens aí e que sustenta a doutrina de Balaão. Também tens o quê? O que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Olha só, então havia alguma objeção de Deus contra essa igreja. E qual é o conselho também, semelhante à igreja de Éfeso? Arrependa-te. E a promessa ao vencedor da lei, dar-lhe-ei o maná escondido, como uma pedrinha branca, e sobre essa pedra nós teremos um novo nome. Que coisa maravilhosa, um novo nome dado pelo nosso Deus, que somente nós saberemos. Então lá no céu não terá várias Marias, vários Joãos, vários Marcos, cada um terá o seu nome, ok? E essa igreja de Pérgamo, ela é de um período de 313 a 538. Vamos lá agora à quarta igreja, a igreja de Tiatira. E essa cidade se dava a impressão de ser fraca e tornava-se forte. E nessa cidade a indústria de bronze, de cobre era muito forte. Deus tem um elogio a essa igreja. Jesus ele escreve um elogio. Quais são os elogios que está escrito nessa carta à igreja de Tiatira? Que ele conhecia as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Salomão já dizia isso lá em Eclesiastes, que é muito melhor o fim do que o começo. E qual era a reprovação? Tenho contra ti o tolerás, a mulher de Jezabel. Essa igreja, né, a igreja de Tiatira, qual é a reprovação que existia? E que ela era influenciada pela doutrina de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel, esposa do rei Acabe, uma princesa fenícia e sacerdotisa de Baal. Olha só, e ela era uma mulher que contribuiu para o desvio de Israel na adoração e a promiscuidade dentro do povo. Então, essa era a reprovação dessa igreja. Qual é o conselho que Deus dá a essa igreja? Conservai o que tendes, as doutrinas. Às vezes nós, como igreja, não conservamos as doutrinas bíblicas. Qual é a promessa para essa igreja? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá. Ok, queridos? E essa igreja refere-se à igreja do período de 538 a 1517, que nós vamos chegar agora na Reforma Protestante, que é a igreja de Sardes. Bom, vamos lá falar sobre essa região de Sardes. A região de Sardes é uma região muito rica. Ali, naquele momento, certo? Essa cidade era sobre um monte rochoso, muito bem edificado. E representa a igreja da Reforma Protestante. Qual é o elogio da igreja de Sardes? Que era uma igreja que tinha muitas pessoas que ainda não estavam se contaminando. Qual é o conselho que ele dá a essa igreja? Lá no capítulo 3, verso 1. Ser vigilante. Às vezes Deus tem falado para nós sobre essa vigilância, né? Estarmos realmente com os nossos olhos espirituais abertos, os nossos ouvidos abertos, para que a gente não caia nas tentações de Satanás. Qual é a promessa que ele faz a essa igreja? Ele fala que ao vencedor ele daria o quê? Vestimentas brancas. Oh, aleluia! E de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. E essa igreja representa a igreja do período da Reforma Protestante até 1700 aproximadamente. E nós vamos agora para as duas últimas igrejas, a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. E essa cidade é uma cidade localizada geograficamente ali na entrada para o Oriente e estava sempre sujeita a terremotos. Era uma cidade muito importante. Ela recebeu só elogios da parte de Cristo,
Por isso que você vê aí, ó, Ministério Filadélfia, igreja tal, Ministério Filadélfia, porque ela é uma igreja muito especial. Segundo alguns estudiosos, ela é uma igreja que ela vem até o período do avivamento pentecostal. Vamos lá? Então, qual é a promessa que tem? Tem elogios? Tem. Ela recebe muito elogios da parte de Deus. E a promessa: ao vencedor falei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ok? E aí nós temos então a última igreja que, segundo os estudiosos, teólogos, é a igreja a qual nós vivemos hoje, que é a igreja de Laodiceia. Preste atenção. E essa igreja, ela começa ali no final do século XIX e até a volta ou o arrebatamento da igreja. E é a igreja dos tempos de hoje. Apocalipse no capítulo 3, o verso 14 em diante. E aí nós temos uma conotação a respeito dessa última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então aqui apenas um resumo das igrejas, a localização, os elogios que elas tiveram também, né, quando elas foram chamadas a atenção, qual era a promessa para aquelas igrejas. Então, no total dessas 7 igrejas, que representa a totalidade da igreja desde Atos dos Apóstolos até o arrebatamento da igreja. Então, se você quiser realmente conhecer um pouco mais sobre isso, eu quero aconselhar, existem muitos livros sobre o Apocalipse. Também, se você pesquisar aí na internet, no Google, muitos estudos interessantes sobre esse livro. Vale a pena você aprender um pouco mais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agora pelo teu filho, para que ele possa, de uma forma especial, ó Pai, conhecer um pouco mais a Tua palavra, para que ele possa estar firme, em nome de Jesus. Nós declaramos a Tua paz, a Tua bênção sobre a família dele. Amém e graças a Deus.